quero convidá-los a abrir a palavra em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Hoje nós estamos no culto Mães e Pais de joelhos e filhos de pé. E nós vamos ver hoje um pai cheio da graça de Deus. Amém, queridos? Lucas 15, versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Nosso culto hoje, mães de joelho, filhos de pé. Eu vou até mudar, pais de joelhos e filhos de pé. Senão daqui a pouco vai ter pai e vai ser, olha, a responsabilidade é sua. Porque o culto é mães de joelho, não, pais de joelho e filhos de pé. Eu já preguei muitas vezes esse texto e geralmente a gente fala do filho. Hoje eu quero focar mais em cima do pai. O que nós podemos aprender com essa família? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que tem muita gente que pensa que sabe muita coisa e não sabe nada. Tem muita gente que acha que pode muita coisa e não pode nada. Nós dependemos do Senhor. Outra coisa que nós temos que aprender é que quanto mais sucesso você tem na vida, mais você é observado pelos seus filhos. E quanto mais você é observado, menos espaço você tem de locomoção. Quem sobe, fica com menos espaço. Então você vê a responsabilidade do pai e da mãe. Outra coisa que nós temos que ter em mente, vamos ver durante a palavra, é que nem tudo que nós planejamos dentro da nossa família vai dar certo. A nossa reação, a nossa atitude vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota. Quando nós perdemos vidas, perdemos coisas valiosas, e não tem nada mais valioso que filho, que o seu querido, a sua querida. Quando começamos a perder, geralmente a pessoa que está perdendo, ela começa também a se perder. Geralmente é assim. Exemplo, a mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela foi perdendo e ela também se perdeu e se tornou uma estátua de sal. A mulher de Jó. A mulher de Jó, ela não estava firmada em cima da rocha. Porque você, para estar à frente de uma família, você precisa estar firmado na rocha. E a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você não está firmado na rocha, você questiona o caráter de Deus. Você começa a questionar Deus. Deus, por que eu fiz tudo certo e deu errado? Jó estava firmado na rocha. Ele fala para a mulher assim, mulher, ela fala assim, Jó, por que você não abandona esse teu Deus e morre? Ela estava dizendo na verdade, Jó, tu és um infeliz, tu acredita num Deus que está destruindo a nossa família, está destruindo tudo.
E Jó fala: mulher, tu falas como louca. Então ele estava declarando: eu sei o Senhor que eu sirvo. E outro homem, que também estava perdendo, é o pai do filho pródigo. A palavra diz que ele tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho deu linha, foi embora, caiu no capinado, sumiu, fui. Dentro da cultura oriental, isso é o maior absurdo que tem. Na cultura oriental ele declarou: papai, eu estou indo embora porque você para mim não vale nada. Tu és um zero à esquerda, és um velho caquético. Eu vou pegar a minha parte, eu vou viver a minha vida. Mas se você pegar na palavra, você vai ver que o pai tinha o direito de falar: menino, quem manda aqui sou eu. A cultura oriental dava a ele esse direito: quem manda aqui sou eu, você não vai levar nada e vai trabalhar, vagabundo. Poderia ter feito isso. Só que o pai estava cheio da graça. Quem está cheio da graça confia no Senhor. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, que Judas veio para traí-lo, entregá-lo, ele falou assim: amigo, a que viestes? O que ele estava dizendo para Judas? Judas, se você desistiu de mim, eu quero dizer que eu não desisti de você. Ele nunca vai desistir de nós. E esse pai, se você pega a palavra, ele foi lá e pegou, viu toda a riqueza dele, pegou 1/3 e entregou para o filho mais novo. E a palavra diz que em seguida esse filho foi viver dissolutamente. E esse filho, por não ter custado nada para ele, ele gastou tudo. Geralmente isso acontece nas famílias. O pai trabalha 20 anos, a mãe trabalha 20 anos, 30 anos, constrói o seu negócio, está ali fazendo uma gestão dada pelo Senhor. Se o filho toma posse, se ele não tiver Jesus Cristo de Nazaré, ele joga tudo fora porque não custou nada para ele. Geralmente é assim. E a palavra diz que com o filho pródigo não foi diferente. Ele foi embora, houve uma grande fome e começou a padecer necessidades. Depois, versículo 15, que ele chegou-se a um dos cidadãos, se aliou com ele. Esse cidadão mandou ele para os campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago, mas não tinha comida, e tinha que comer as bolotas dos porcos. E a palavra diz que ele, caindo em si, ele falou assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Mas eu quero trazer, enquanto esse filho está vivendo toda essa situação, o que o pai estava fazendo? O pai poderia ter entrado em depressão? Poderia. Porque o filho disse na cara dele que ele não servia para nada, ele estava morto para o filho. Mas o pai não entrou em depressão. Porque quem entra em depressão ou entra num quarto escuro, vai para um lugar que ninguém o veja, e o pai estava na porta da fazenda. O que isso nos mostra? Que o pai não deixou de acreditar, não deixou de investir no filho. Por mais que ele recebesse notícias
que o filho estava em prostituição, gastando o suor dele com prostitutas, gastando o que ele tinha em bebedeiras, mas ele não entrou em depressão. Tem vidas que quando perde, principalmente alguém valioso, ele se perde também. Mas o que Deus tem para nós hoje é que cada um de nós seja um guerreiro na mão do Senhor. Ao invés de você entrar em depressão, você vai dobrar o joelho e falar assim: eu sei que o meu Senhor vive, eu sei que o meu Senhor pode resgatar o meu filho. Isso se chama graça. Mas geralmente, esse filho, quando ele caiu em si, eu sempre preguei essa parte, hoje eu quero falar do pai, porque hoje aqui tem pais e mães, e tem filhos que vão ser pais e mães. Ele poderia, quando o filho voltou, ele falou assim: olha, menino, passa já, vai tomar um banho, para depois você vir conversar comigo. A palavra diz que ele foi e se atirou no filho e o abraçou. Se esse filho, ele tratava de porcos, ele chegou fedido, mal cheiroso, rasgado, mau hálito e tudo, e muita mosca atrás dele. E o pai o abraçou. O que nós aprendemos com esse pai? Esse filho tinha todos os motivos para voltar para casa, porque a casa dele tinha lá a caminha para ele dormir. O filho geralmente só dá valor à cama que ele dorme quando ele não tem cama para dormir. Ele só dá valor ao cobertor que está sobre ele quando não tem cobertor para ele. Ele só dá valor àquela comida que está em cima da mesa quando ele não tem a comida para comer. Ou quando ele está cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo o ensina a amar o pai e amar a mãe. Então, esse filho tinha todos os motivos para voltar. Ele tinha um pai cheio de graça, amoroso. Ele tinha irmão, ele tinha empregados, e quando o filho chega, ele faz o seguinte: tira o anel dele e põe no dedo do filho. Ele está dizendo assim: aqui em casa, filho tem identidade, ele é reconhecido. A palavra diz que o pai matou um bezerro, preparou tudo para ele, porque ele estava declarando: na minha casa, eu não desisto do meu filho. Se você hoje vai dobrar o joelho e pedir pelo seu filho, você tem que mudar a forma de olhar o seu filho. Você pode dobrar o joelho, pedir ao Senhor para seu filho ser resgatado, mas se você não mudar a sua forma de ver o seu filho, não mudar a sua forma de se relacionar com o seu filho, você mesmo vai levantar do joelho e vai jogá-lo para a rua de novo. Você vai orar a vida toda e não vai adiantar. Mas se você quiser mudar a forma de tratar o filho, quando você dobrar o joelho, o Espírito Santo vai buscar o seu filho onde ele estiver. Aí você pode me perguntar assim: pastor, por que uma família cristã, uma família que adora Jesus, uma família que ama Jesus, criou os filhos dentro da igreja, por que dá errado?
Porque por mais que você faça, os nossos filhos têm o direito de escolha. Eles têm o livre-arbítrio. Eles são um ser que Deus fez. Se eles vão escolher o errado, a única coisa que nós podemos fazer é dar informações a ele que ele possa escolher pelo menos certo. Mas Rayane tem direito de escolher. Ela é um ser. Rayane, minha filha, fez 18 anos. Esses dias eu estava comendo uma pizza, ela entrou de mão dada, eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Aí o Senhor falou no meu coração, olha o que Deus falou para mim, ela tem o direito de escolha. Pastor Adelso, ore, converse muito com as suas filhas, muito, para você dar informações para ela quando escolher, ela escolha dentro das coisas boas que você trouxe para ela. Esse pai, a palavra diz, eu acho isso tremendo, a palavra diz que, versículo 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Não é diferente de Jesus. Quando Judas chegou no jardim de Getsêmani, Jesus falou assim, amigo, a que viestes? Ele está dizendo, Judas, você está desistindo de mim, mas eu não desisto de você. Queridos, esse pai, por ter a graça, ele sabia que se ele entrasse em depressão, ele seria também derrotado. Se ele desistisse dos negócios dele, o filho não teria para onde voltar. Para onde vai voltar um filho fedido, um filho destruído, um filho que não tem mais nada, nem autoestima? Para onde ele vai voltar se um pai não manter o equilíbrio e preparar o lugar para ele? Esse pai sabia disso. Aleluia. Rei palavras cheias, nada. Mas tem pais que amaldiçoam seus filhos. Tem pai que, e eu quero te falar isso hoje, você pode crer nisso, a morte e a vida está no poder da língua. E palavra de pai e mãe para filho é uma bomba atômica. Se você disse para sua filha, sabia, está vendo aí, ó, o que aconteceu no meu casamento está acontecendo no seu, peça perdão. Peça perdão. Nós temos que aprender com esse pai da Bíblia. O pai estava ali aguardando o seu filho. Ele tinha dentro do coração dele a certeza de que Deus, o nosso Deus amoroso, bondoso, misericordioso, todo-poderoso, ele tinha certeza que Deus ia observar a trajetória do filho dele, mas que Deus ia atender as orações dele, ia buscar o filho dele, trazer de volta, restaurado, e ele, por crer nisso, tinha tudo preparado. O que você tem preparado para o seu filho?
Às vezes somos nós que empurramos nossos filhos. Oh Deus! Quando você entra em crise, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai dizer assim: a crise chegou, o Senhor que eu sirvo é o general, comandante de todo o universo celestial, o maior estrategista que existe, e Ele no meio da crise vai me dar vitória. Se você tem o Espírito Santo. E quando seu filho escolher alguma coisa errada, dentro dele tem que estar escrito pelo próprio Senhor Jesus, nas experiências que ele tiver no mundo: meu pai e minha mãe me amavam por amor, nunca me pediram nada. Sabe qual lugar que o seu filho vai querer voltar? Para perto de você. Esse pai nos ensina que nós podemos perder, mas nós temos que manter o equilíbrio, porque o Senhor é por nós. Quantos pais aqui hoje, que foram abandonados pelos seus pais, que são avós dos seus filhos, e que hoje você está reagindo como seu pai te tratava? Quantos até falam isso? Menino, que nada de estudar, vai estudar à noite, de dia trabalho, porque o meu pai me acordava às 4 da manhã. Dá tempo ao seu filho para ele aprender. Não trate ele conforme seu pai te tratou. Ele é o maior presente que Deus te deu. Quantas mulheres que estão debaixo de maldição, amarradas, totalmente amarradas, por causa das palavras de sua mãe. Antes de nós, hoje, e Deus vai fazer milagre, creio nisso, milagres de restauração. Se o seu filho está preso na droga, amarrado em qualquer situação, hoje nós vamos declarar a libertação dele. Mas antes de nós orarmos, você vai dobrar o joelho, ficar de pé, sentado, é isso? Não importa. O que importa é o que você vai falar para Deus. Deus, me perdoa por eu ter jogado meu filho fora. Eu quero ele de volta. E me ensina, Senhor, a abençoar o meu filho. Me ensina. Eu quero que minha filha, em qualquer situação da vida dela, ela se lembre assim: eu tenho um coroa lá, que é meu porto seguro. Eu quero que ela saiba que qualquer situação dela, eu estou disposto a ouvir e ajudar. Vamos adorar e depois você vai falar com Deus, pedir a Ele perdão se você de alguma forma contribuiu para o seu filho se afastar. Depois nós vamos, pais de joelho, filhos de pé.
Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Eu tenho coisas maravilhosas com meu filho. Essa aí acorda no meio da noite, senta na sala, e ela acredita pela fé que o anjo vai me acordar para poder conversar com ela. Às vezes acontece, nem sempre. Eu estou muito cansado, vou embora. Você está disposto hoje, querido, se 3 horas da manhã seu filho precisar conversar com você? Ele é o bem mais precioso que nós temos. Vamos adorar o Rei? Lembre que seu filho tem direito a escolher. Ele é um ser. A gente conversa, viu?